Olá a todos, sejam bem-vindos à terceira parte da nossa videoaula falando a respeito da UML. Estamos introduzindo a UML para vocês, tá certo? E hoje vamos falar um pouquinho a respeito do diagrama de atividades. Bom, eu trago aqui uma descrição, primeiro para a gente conhecer o diagrama de atividades sob a ótica de outros autores, antes da gente começar a ver em detalhes como ele funciona, tá certo? Na prática, no nosso dia a dia, enquanto engenheiros de software. Então, segundo Pressman, tá certo? A obra de 2011, ele diz o seguinte, que o diagrama de atividades mostra o comportamento dinâmico de um sistema ou parte de um sistema através do fluxo de controle entre ações que o sistema executa. Traduzindo, né, ele mostra o comportamento dinâmico, ou seja, em vez de ser aquele comportamento mais fotográfico que a gente vê num diagrama de entidade de relacionamento, que a gente vê a estrutura do banco, ou o diagrama de classes, que a gente vê a estrutura de classes e objetos, que a gente tem na nossa aplicação, a gente vai conseguir ver aqui um passo a passo dele funcionando. Tá? Então, o diagrama de atividades ele tenta representar como seria o passo a passo de uma execução, tá certo? Ele fala aqui, ó, de um sistema ou parte de um sistema. Então, poderia ser um diagrama descrevendo todo o sistema, que ficaria muito grande, muito complexo. É mais comum a gente fazer diagramas de atividades para partes pequenas. Tá? Essas partes pequenas podem significar um único caso de uso. Então, eu posso pegar um caso de uso e destrinchá-lo em um diagrama de atividades, ou um diagrama de atividades envolvendo vários casos de uso, descrevendo, mostrando ali como funciona o fluxo de controle, o fluxo de informações, de passo, né? Qual passo executado após qual, tá? Entre ações que o sistema executa, tá certo? Então, um diagrama de atividades é isso, ele é um passo a passo, tá? Um diagrama que descreve passo a passo o que é executado no sistema quando a gente dispara um caso de uso ou um conjunto de casos de uso, ou quando a gente quer executar uma tarefa do início ao fim, dependendo se essa tarefa envolve um ou vários casos de uso. Tá certo? Então, veja que eu estou falando o tempo todo aqui com vocês a respeito de casos de uso, porque a gente tem uma forte relação entre os dois. Tá certo? Eu posso usar um diagrama de atividades para representar um único caso de uso, ou vários casos de uso mostrando a interação entre eles. Quem vai fazer o que durante a execução de cada um daqueles casos, tá? E dos passos dentro daqueles casos. Bom, aqui temos um exemplo de um diagrama de atividades, que esse caso aí não é na área de informática, é um diagrama de atividades para uma receita de cozinha, tá? De como cozinhar. Então, se você quiser cozinhar, quais são os passos que eu vou executar? Então, veja que mesmo sem a gente conhecer a UML, tá certo? E um diagrama de atividades segundo a UML, a gente consegue ler esse diagrama. Eu vejo que tem uma bolinha aqui no topo, né? Esse aqui é o que a gente vai chamar de nó inicial, tá? Esse círculo preto aqui é o nó inicial. E a gente vai executar uma série de passos, esses passos são essas caixinhas, né, esses retângulos com os cantos arredondados, tá? É o que a gente vai chamar de nó-ação, tá aqui, tá? E eu vou seguir cada um deles até chegar ao final, onde eu tenho um outro nó preto, né, um outro círculo preto, só que agora com um disco ao redor, né, com uma circunferência ao redor. Esse nó final aqui, tá certo? É o que a gente vai chamar, obviamente, nó final, é o que é um círculo preto envolvido por uma circunferência preta. Então, todo sistema, todo diagrama de atividades, melhor dizendo, ele vai ter um nó inicial, tá? E eu vou percorrer esse diagrama e eu posso encontrar um ou mais nós finais, tá? Então, o diagrama de atividades não tem obrigatoriamente só um nó final. Eu posso ter vários pontos em que aquele diagrama de atividades vai ser encerrado. Então, se existirem várias saídas, várias possibilidades em que aquele diagrama deve ser encerrado, não tem problema, eu vou ter um nó final para cada um deles. Tá? Agora eu vou ter um nó inicial. Então eu tenho um nó inicial aqui, dizendo quem é que vai começar, né? Aliás, nesse caso aqui a gente não está descrevendo ainda quem faz o que, tá? Só está descrevendo as atividades. Mas à frente a gente vai ver que a gente tem como descrever quem é que faz o que no nosso sistema se a gente tiver interesse, tá certo? Bom, então, o que é que vai acontecer aqui? Primeiro passo, como vocês estão vendo aqui, ó, lembrando que nó-ação são esses retângulos arredondados, está pedindo para procurar a receita. Então a primeira coisa que eu vou fazer é procurar a receita. Veja que depois de procurar a receita, eu chego nessa barrinha aqui, que ela se divide em três. Isso aqui é o que a gente vai chamar de um fork, tá? Uma bifurcação, ou no caso aí, né, uma tri, né? Está dividido em três, tá certo? Então eu tenho um ponto em que eu vou ter várias atividades concorrentes. O que é atividades concorrentes? São atividades que podem acontecer simultaneamente ou em qualquer ordem entre elas. Então, pode ser que dessas três atividades, né, a atividade A, B e C, primeiro aconteça A, depois a B e depois a C.
ou C, depois a B, depois A, ou as três ao mesmo tempo. Eu não sei qual é a ordem e não é necessário, para o bom funcionamento do meu sistema, saber qual é a ordem entre elas. Então, quando eu quiser especificar isso, deixar claro que eu tenho três atividades que podem acontecer de forma concorrente, que eu não preciso me preocupar com qual é a ordem entre elas, eu posso utilizar um fork e abro para cada uma delas. Tá? Então, o que está acontecendo aqui? Depois de procurar a receita, eu abro que eu vou ter que fazer três coisas. Misturar os ingredientes secos, os ingredientes molhados e aquecer o forno. Não há uma ordem obrigatória entre eles. Eu posso primeiro aquecer o forno, enquanto se eu vou misturar os ingredientes secos e depois os molhados. Eu posso primeiro misturar os ingredientes molhados e depois os secos e depois o forno. Ou, se tiver três pessoas trabalhando lá, eu posso fazer cada uma dessas atividades. Uma pessoa vai ficar responsável por misturar os ingredientes secos, outra pelos molhados e outra vai aquecer o forno. Tá? Então, eu vou ter essa barra horizontal preta para representar o início de um fork ou o final. Então, tudo que vai acontecer aqui, ó, eu não sei a ordem que vai acontecer entre o que está de um lado esquerdo, no meio ou do lado direito. Tá certo? Agora, eu sei no fluxo. Então, por exemplo, eu não sei qual é a ordem, veja só, entre a mistura entre os ingredientes secos e os molhados. Pode ser primeiro secos ou molhados e vice-versa. O que eu sei é que depois que eles começarem, eu só vou passar para o próximo passo, veja que a junção de novo do fork, depois que os dois terminarem. Tá? Então, veja que essa barrinha aqui, essa junção, que é a mesma representação, só que agora juntando, só vai deixar seguir quando terminar todos eles. Então, aqui eu dividi. E aqui eu vou juntar de novo. Então, somente depois que terminar a mistura dos secos e dos molhados, depois de terminar isso, é que eu vou poder seguir em frente. Veja que eu não me preocupo ainda com a ordem em relação ao aquecer forno. O aquecer forno só se junta com eles aqui na frente, tá vendo? Então, aqui eu vou misturar os secos e os molhados. Depois disso, eu vou poder misturar tudo. Tanto os secos quanto os molhados juntos. Depois que eu misturar tudo, aí sim é que agora eu vou ter uma nova junção, um novo join. Vou juntar a mistura que eu fiz com tudo e o aquecer forno. Eu vou levar as coisas para o forno. Tá? Então agora que está tudo pronto, eu vou colocar para assar. E aí vejam que eu tenho aqui um losango. Esse é novo. O que é o losango? Opa, deixa eu passar aqui. Tá aqui mesmo? Ah, tá aqui, desculpe. Eu não vi aqui. É o nó decisão, tá certo? Então, para que serve o losango? Toda vez que eu quiser determinar que um dos caminhos somente que vai ser executado, alternativas, eu vou utilizar o losango. Tá? Então, no caso de um losango diferente do fork, fork dividia e as duas, três coisas em que eu me dividia vão acontecer. Tá? Todas elas vão acontecer. O losango não. É uma decisão, é uma alternativa. Eu vou escolher um daqueles caminhos. Pode ser dois, pode ser três, pode ser mais. E eu posso rotular cada um dos caminhos, tá certo? Para ficar fácil de saber do que se trata cada um. Então, aqui no caso do assar, foi para assar. Se estiver pronto, vai seguir o pronto. Tá vendo aqui aí? Então, essa seta aqui, esse fluxo está com o rótulo pronto. Vem para cá quando pronto. Se não pronto, volta para assar. Então, vai ficar assando enquanto não estiver pronto. Quando pronto, vai para a ação, a atividade tirar do forno e finalmente encerra. Tá certo? Então, eu tenho aqui ações, atividades, forks e joins, tá certo? Fork quando ele se divide, join quando eles voltam a se juntar. Um nó decisão, tá certo? Que quando chega nele, vai escolher um daqueles caminhos baseado em uma decisão, baseado em uma alternativa que seja escolhida, tá certo? Vocês vão ver, às vezes, alguns diagramas que dentro do losango, a pessoa escreve uma pergunta, confirma a exclusão, e aí os fluxos seriam, né, um com rótulo sim e outro com rótulo não. Essa questão de colocar a pergunta dentro de uma decisão não é padrão da UML. Tá certo? Isso aí é de antes, que esse diagrama de atividades ele vem dos antigos fluxogramas, então é uma representação que já existia antes da UML, e aí lá sim a gente podia colocar essas perguntas dentro do nó decisão. Atualmente não é muito comum, mas se você tiver interesse e quiser colocar, não se preocupe que você pode descrever a pergunta, do que se trata, uma frase descrevendo quais são os tipos de decisão, e não se preocupe que não vai estar cometendo um erro grave, tá certo? Agora sim, se você estiver estudando para uma prova de concurso, aí não existe isso de escrever dentro do nó decisão, tá certo?
Segundo a UML não escreve, ele é só esse losango mesmo. Agora, repito, segundo o fluxograma, né, que é de onde vem os diagramas de atividades, aí lá sim existe isso de escrever dentro, tá? E é por isso que às vezes você pode encontrar diagramas com o texto dentro do losango, tá certo? Tá, então esse é o fluxo normal. Então eu tenho os nós início e fim, tenho nós para cada uma das ações, decisão, tá? E alguns outros símbolos que vão me ajudar aqui nesse fluxo, tá? Dividir o fluxo, voltar a juntar o fluxo, tá? E não comentei, mas você já deve ter percebido que a seta com a ponta, ela indica a direção do fluxo, tá? Então essa seta aqui está indicando qual é o sentido em que as coisas estão acontecendo. Bom, e se de repente eu quiser representar as atividades desempenhadas por cada um dos participantes que envolvem aquele conjunto de ações? Então vamos supor que na minha cozinha eu tenho 3 pessoas trabalhando comigo, eu coloquei aqui o nome delas, Evan, Mary e Ellen, tá certo? E eu quero deixar bem claro quem é responsável pelo que desse diagrama de atividades. Não tem problema. Eu vou utilizar essas raias, tá? Em português a gente chama de raias, em inglês swim lanes, tá? Deixa eu ver se tem aqui o termo, tá? Então a gente chama de raias em português, mas swim lanes em inglês. Então eu estou construindo um diagrama com 3 swim lanes, cada swim lane, cada raia, para uma pessoa, um dos atores aqui dentro. Então eu posso colocar o nome de uma pessoa, como eu coloquei aqui, mas poderia ser nome de atores. Então voltando para o sistema de biblioteca, né, que é o exemplo que a gente está trabalhando em sala de aula, poderia ser uma raia para o leitor, uma para o bibliotecário e uma para um administrador, né? Caso aconteça de eu precisar representar um diagrama de atividades que envolve atividades, ações dos três papéis, tá? Então o que é que está acontecendo aqui? Ó? Vai começar com Mary, que vai procurar a receita. Depois que ela encontrar a receita, vai distribuir as atividades. Então Evan vai cuidar de misturar os ingredientes secos, Mary vai cuidar dos ingredientes molhados e Ellen vai cuidar de aquecer o forno. Tá? Quando Mary e Evan terminar a mistura dos ingredientes, Evan vai ficar responsável por misturar tudo. Perceba que essa ação aqui ela não fica dividida entre mais de uma pessoa. Tá? Pode ter uma atividade que acontece, né, uma ação dessa que acontece com o envolvimento de mais de um ator? Pode. Agora, cuidado na representação dele. Não é muito agradável representar ele em cima da linha, tá? Para poder colocar nas duas swim lanes, vai ficar meio estranho. Minha sugestão é você coloca em uma das duas swim lanes, geralmente na de quem vai ser o responsável por aquela atividade, e o outro que vai estar dando apoio, você pode colocar uma anotação que nem a gente já viu no diagrama de caso de uso, tá? Que é aquele retângulozinho com a ponta dobrada. Você coloca na swim lane da outra pessoa e você especifica que a outra pessoa vai apoiar, vai ajudar na atividade. Tá certo? Então você está dizendo quem é que é responsável e quem vai estar apoiando na atividade. Perceba que quando o Evan terminar de misturar tudo e Ellen tiver certeza que o forno já está aquecido, vai se juntar tudo, né? E aí volta para Mary a responsabilidade, agora ela vai cuidar de assar e vai ficar monitorando. Veja que ela que tem que ficar monitorando a decisão aqui, tá vendo? Então ela vai ficar verificando quando pronto, Ellen vai retirar do forno, enquanto não pronto, ela vai continuar assando, né? Outra forma de apresentar isso eu poderia ter colocado o retirar por conta da própria Mary, né? Seria mais eficiente do ponto de vista das atividades. A pessoa que já está cuidando do forno, né, que está assando, vai e retira. Mas aqui a representação é essa. Ou então eu poderia ter colocado o nó decisão para Ellen, né? Também seria uma saída. Mas enfim, essa é uma forma de representar um diagrama de atividades com raias, dividindo as atividades entre cada um de 3 participantes. Posso ter mais, posso ter menos. Vamos fazer o seguinte. Eu deixei aqui já prontinho o Lucid Chart para a gente criar um diagrama só para representar como funcionaria o diagrama de atividades para uma sugestão, para monitorar toda a parte de sugestão de livros. Então, na biblioteca eu quero que o leitor possa sugerir um novo livro e eu quero que o bibliotecário ele possa gerir toda essa parte de ver quais são os livros que foram sugeridos e solicitar aos fornecedores o livro, né, consultar preço, etc. A gente vai supor aqui que a biblioteca tem autonomia para ela mesma verificar os preços com os fornecedores e fechar a venda, tá, a compra, tá certo? Então vamos lá. Aqui no Lucid Chart eu vou colocar aqui o nome
Vou abreviar, diagrama de atividades, biblioteca, pronto, biblioteca online, diagrama de atividades. E aí, vocês estão vendo aqui as várias formas, procurem por essa aqui, ó, tá certo? Diagrama da UML, de atividades ou de estado. Caso não apareça, vou fechar aqui. Vocês podem vir aqui ó, em mais shapes, né? Plus shapes. Procura, aqui está o de UML. Deixa eu ver se vai aparecer aqui o que eu fechei. Pronto. Aqui, ó. E aí você pode marcar o UML toda, para aparecer ela toda, tá certo? Ou só marcar o de atividades, tá certo? Que é o que a gente quer agora, né? De estado ou atividade. Pronto, marquei aqui. Estão aparecendo todos aqui, deve ter voltado a aparecer. Cadê ele? Aqui, está aqui embaixo. Pronto. Então, veja só. Se vocês criarem as swim lanes, tá? Eu vou criar todo o meu diagrama dentro da swim lane, que aí eu já vou colocar quem é que vai estar fazendo. Por enquanto, eu vou ignorar o papel do bibliotecário. Só vou me preocupar com o leitor. Então, eu tenho aqui o leitor, tá certo? E o que é que eu quero que o leitor faça? Eu já fiz esse diagrama antes, ele ficou bem grandinho. Então, deixa eu esticar ele logo aqui. Bom, vai começar nele. E esse aqui é o que a gente vai estar utilizando para atividades, tá certo? Para as ações. Eu vou querer que ele possa, primeiro, para sugerir um livro ou alterar uma sugestão que ele já fez antes, ele vai ter que primeiro consultar as sugestões que ele já cadastrou anteriormente. Então, eu vou colocar aqui um listar minhas sugestões, tá? Então, o primeiro passo dele, aqui no nosso sistema, é consultar as sugestões que ele já fez. Vou clicar aqui, ó, cliquei em cima do nó início, vou clicar aqui na bolinha vermelha para arrastar a linha até a minha ação, tá? Depois que ele listar as minhas sugestões, né, o leitor, ele agora pode escolher se ele quer excluir alguma daquelas sugestões, ou alterar alguma daquelas sugestões, ou cadastrar uma nova sugestão, tá? Então, eu vou colocar aqui um nó de decisão, vou arrastar aqui até ele, tá certo? E aí eu vou colocar agora as ações. Eu vou copiar essa daqui, uma delas é excluir, alterar, e a outra cadastrar uma nova sugestão. Deixa eu arrastar mais para cá. Pronto. Aí vou agora ligar cada um deles. Você vai ver que quando eu ligar, tem que ligar aqui. Não está ajudando. Vou deixar aqui por enquanto. Ele já traz com os rótulos nas setas. E aí já eu vou alterar esses rótulos para os textos que eu quero. Que no caso, eu quero deixar bem claro que aqui é o caminho para excluir. Os parênteses são obrigatórios quando eu coloco os rótulos? Não. Mas Pressman geralmente utiliza assim. E aí, como eu estudei na faculdade a parte da obra de Pressman, aí a gente acaba fazendo assim, a gente acaba seguindo o autor, né? Mas não é obrigado, tá certo? Opa. Precisando de uma ajuda aqui. Pronto, consegui arrastar o nó. Então eu tenho aqui, né, 3 opções, né? Veja que cada uma delas está casando com o que seria um caso de uso, né? Um caso para alterar, um para cadastrar, um para excluir. Mas eu posso, inclusive, detalhar mais. Por exemplo, excluir sugestão, em vez de só ir direto para a exclusão,
O que é mais comum? Primeiro a gente confirmar, né? Então eu vou colocar aqui que vai ter um passo para confirmar a exclusão. E aí vai entrar uma decisão. Opa, peguei o diagrama errado. Aqui. Acabei usando a entidade do DER, é por isso que ficou bagunçado. Então tá aqui, confirmar a exclusão, e aí a pessoa vai poder dizer se sim ou não, tá? E aí eu, se sim, já vou colocar o passo para excluir. Deixa eu ter que diminuir aqui um pouquinho. E aí, se não, vai ter outro caminho que eu vou colocar já já. E uma última coisa que eu vou querer representar aqui é o fato de que, após excluir, após alterar e após cadastrar uma nova sugestão, eu quero que liste novamente as sugestões. Por quê? Porque após essa exclusão, eu posso querer fazer uma outra alteração, ou após um cadastro eu posso querer alterar uma outra sugestão, ou até a sugestão que eu acabei de cadastrar, porque depois que eu cadastrei eu vi que cometi um erro, tá? Então eu vou querer que todos eles voltem aqui para cima, tá certo? Deixa eu puxar aqui um pouquinho para não ficar tão colado. Então todos eles vão voltar lá para cima, por enquanto é lá para cima, tá? Aqui também vai ficar um pouquinho bagunçado, mas depois a gente ajeita. Esse aqui eu vou colocar. Deixa eu ver se eu consigo clicar aqui ainda nessa linha. Acho que não. Vou puxar aqui por baixo também, para ficar todo saindo na linha por baixo. Já já vocês vão entender por quê, vai ficar melhor. Ovelha negra aqui, deixa eu ver se não quis ficar no mesmo lugar do outro, mas tudo bem, depois eu ajeito aí, que essa linha já já vai ser alterada, era para ficar todos aqui juntinhos, certo? Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu tenho uma divisão aqui, né, por causa da decisão, mas eu não vou executar os três, só vai executar um deles, por isso que não tem um join depois juntando os três, tá? Então, na verdade, os três, qualquer um deles, o que for resolvido, no final volta para a lista, tá? E vai ficar nesse loop. Então, o tempo todo, a pessoa vai poder cadastrar uma nova sugestão, alterar uma sugestão, lista de nova sugestão, excluir uma sugestão, tá? Professor, mas e se eu quiser que encerre? Porque aqui não está encerrando esse diagrama de atividades. Bom, aí eu venho aqui e vou colocar o no final como uma das opções tá certo? Vou chamar aqui de sair. Uma das opções do listar minhas sugestões, tá? Então, na verdade, esse nó aí na prática nem existe, porque a gente não vai, assim, quando a gente estiver criando, não vai ter um caso de uso que a gente vai usar para fazer essa opção, né? A gente não vai precisar. A gente só basta ter o cadastrar, o alterar e o listar lá, porque o sair que vai existir no sistema, na verdade, vai ser o efetuar logout, tá? Que é diferente, tá certo? Isso aí é somente para que o nosso diagrama não pareça que ele está em loop infinito e nunca encerra. Na verdade, assim que o leitor estiver satisfeito, ele já encerra o que está fazendo ali. E aí ele pode escolher uma outra opção, tá? Bom, aqui eu estou gerenciando o que o leitor faz a respeito de sugerir um novo livro, tá? E se eu quiser amarrar aqui nesse mesmo diagrama, colocar aquilo que o bibliotecário também vai fazer? Aí eu tenho várias formas de representar, lembre-se disso, não tem só uma correta. A minha sugestão é a seguinte, eu posso colocar uma outra swim lane para representar agora o bibliotecário, tá?
Vou esticar aqui. Vou até esticar um pouquinho mais, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, quando terminar o que o leitor está fazendo, como ele fez uma alteração na sua listagem, cadastrou uma nova sugestão, alterou uma sugestão ou excluiu, ao final eu vou passar para um fork, tá? E aí nesse fork ele vai ter duas opções. Aí agora eu vou apagar essas linhas aqui. Duas opções não, duas ações, desculpe. Elas são concorrentes. Uma é que depois de confirmar a exclusão, vem para cá, né? E aí eu vou poder seguir o fluxo para o bibliotecário, tá? Então o que está querendo dizer isso aqui? Após confirmar a exclusão, volta para a lista de sugestões do usuário, mas ao mesmo tempo eu vou ter lá do outro lado o listar sugestões em aberto, que é a responsabilidade do bibliotecário, tá? Então eu tenho aqui estava melhor antes, pronto. Então olha só o que está acontecendo. O bibliotecário eu acho que fica melhor. Deixa eu representar de novo essa linha. Pronto, aqui. Então olha só o que o fork está me dizendo aqui. Quando terminar a confirmação da exclusão, né? Aí, aliás, está faltando um passo depois de confirmar a exclusão, né? Confirmar a exclusão não, porque na verdade primeiro é confirmar a exclusão e aqui é excluir, tá? Peço desculpas aí, pessoal. Só agora que eu percebi aqui que eu dupliquei e esqueci de alterar. Então, no primeiro passo eu peço a confirmação. Se a pessoa disser sim, excluo, né? E aí depois que ele exclui, o que é que vai acontecer? Vou ter dois caminhos. Para esse leitor, vai voltar aqui para eu listar minhas sugestões. Agora, ao mesmo tempo, isso aqui vai permitir agora que o bibliotecário ele possa conferir a lista de sugestões em aberto, tá? Então, vai ter uma atualização na lista de sugestões em aberto. O usuário excluiu uma sugestão, não está mais presente para ele, tá? E aí ele pode conferir toda a atualização. Mesma coisa, ó, eu vou fazer para o cadastrar e o alterar. Perceba que essas atividades aqui, isso aqui não é um join, porque não acontecem de forma concorrente. Não, só vai acontecer uma delas, porque aqui é uma decisão. Agora, isso aqui é um fork, porque depois que chegar aqui de uma delas, vai executar o que está aqui em cima, tá certo? E daqui vem para cá, para que possa sugerir, para que possa o bibliotecário listar as sugestões que foram feitas, tá? Aquelas que estão em aberto. Deixe-me, pronto, deixar assim. É só a linha que não ficou muito boa, né? Pronto, agora ficou melhor. Encerra aí? Não. Veja que eu não coloquei aqui ainda o não, que o não vai fazer o quê? Ele iria antes direto para listar minhas sugestões, né? A pessoa cancelou, não vai querer mais excluir, então em vez de vir para o excluir, iria para cá. Aqui na verdade eu vou puxar esse não para cá. Tá certo? Então o que é que eu estou dizendo? Se a pessoa não confirmar a exclusão, eu vou para cá e com isso eu vou direto para o listar minha sugestão e abro para o bibliotecário poder fazer a listagem de sugestões, tá certo? Ou, se ele excluir, aí ele vai, se ele confirmar, vai excluir e vai seguir o mesmo trajeto, tá? Então aqui eu tenho a parte do usuário, do leitor, e aqui é começando a bibliotecário. Então, listar sugestões em aberto. Eu vou colocar agora o que ele também pode fazer. Quando ele ver as sugestões, ele vai ter três opções. Deferir sugestões. Então, ele pode selecionar algumas delas para marcar como deferidas.
Essas aqui são as que ele vai encaminhar para o fornecedor, tá? Então, quando ele for consultar preços com o fornecedor, ele vai encaminhar aquelas que tiver marcado como deferida. Então, tá aqui a opção deferir, que eu estou colocando como se fosse um caso bem simples, mas talvez tenha mais coisas, inclusive do próprio sistema, para ser feito por trás dos bastidores, tá? Então aqui está resumido em uma ação só, mas talvez na prática sejam mais do que uma. Vou copiar esse aqui para ser mais rápido. Indeferir sugestão, né? E aí, mesma coisa. O usuário vai escolher, né? No caso o bibliotecário, vai escolher várias dessas sugestões que estão em aberto ainda e marcar elas como indeferidas. Ele não acha interessante, ou de repente aquele livro já existe na biblioteca e não faz sentido. Tipo, eu tenho 10 obras já de um determinado livro de Machado de Assis, e 10 cópias de uma determinada obra dele, e aí tem gente que está pedindo mais porque a demanda é grande e tal, mas não faz sentido adquirir mais do que 10 quando eu tenho outras obras que eu também tenho que adquirir, né? Então de repente eu posso ter que indeferir algumas das sugestões. E a opção consultar fornecedores, que o que ela poderia fazer no sistema? De repente ela pega a lista de todas as opções, de todas as sugestões que foram deferidas, não as indeferidas, e manda essa lista automaticamente para todos eles, para que eles possam me retornar com qual é a faixa de preço para cada uma daquelas obras, para que a gente possa fazer a aquisição posteriormente, tá? E aí, de forma similar, eu vou ter que ter aqui agora, deixa eu só arrastar eles aqui, que eu acho que vai ficar um pouquinho melhor, quanto ao espaço. Aí, de forma similar, quando terminar, eles retornam para o listar sugestão, lá em cima, tá certo? Para a lista de sugestões. A professora, dessa forma, no caso do bibliotecário, ele está sem fim, né? Aí a gente vai usar o mesmo truque, né? Do mesmo jeito que a gente fez com o leitor. Vai colocar aqui, uma das opções dele é justamente encerrar. Quando ele não mais tiver interesse, aqui ficou maior, deixa eu copiar aqui. E aí eu vou colocar aqui mais uma opção. Opa. Que vai ser a opção de sair. Então assim, se ele não quiser mais, ou acho que é melhor chamar de encerrar, né? Que sair está parecendo que vai sair do sistema. Então, quando ele não tiver mais interesse nenhum, ele pode escolher a opção de encerrar, né? Esse diagrama de atividades, ele vai encerrar esse conjunto. Perceba que dessa forma eu consegui representar tudo o que vai acontecer no sistema. Desde o momento em que um leitor vai consultar sua lista de sugestões e fazer uma nova sugestão, tá? A o momento em que o bibliotecário consulta essa lista. Dessa forma que eu fiz aqui, tem vantagens e desvantagens. Uma delas é que mostra um fluxo contínuo que vai de um até o outro. Mas aqui fica amarrado a parte do bibliotecário poder listar as sugestões, como que se ele só pudesse fazer isso a partir de quando o leitor fizesse a parte de sugestão. Então, uma outra coisa que você pode fazer aqui, e aí pode ser mais interessante, né? Então, uma é essa daqui. A gente pode representar desse jeito, né? Encadeia os dois. Então, mostra a ação do leitor e depois a ação do bibliotecário. Mas aí o ruim é que dessa forma, representada assim, fica parecendo que o bibliotecário só pode consultar a lista de sugestões, etc., depois que o outro tiver feito alguma alteração, devido a esse fork. Então, a outra forma é separar completamente os dois. E aí volta um pouquinho como estava antes.
E aí eu volto a ter o meu diagrama. Aqui eu não estou conseguindo. Aqui, agora consegui. Porque ele está amarrado nesse ponto. Deixa eu amarrar aqui. Eu volto a ter e não ficou lá em cima, volta, vem para cá. Eu volto a ter o meu diagrama só representando aquilo que o usuário pode, que o leitor pode fazer. Eu ainda estou em briga aqui com ele para conseguir colocá-lo, então vou deixar ali quietinho mesmo. E aí eu separo. Isso aqui viraria um outro diagrama de atividades, tá certo? Minha sugestão, minha recomendação seria que copiasse isso em outro diagrama, né? E apagasse daqui para que só ficassem as representações deste diagrama, que é a forma mais tradicional. Geralmente a gente faz uma representação para um usuário e outro para outro usuário quando as atividades entre eles não são obrigatoriamente em cadeias. E aqui não é obrigatoriamente em cadeia, ou seja, o que o bibliotecário faz não obrigatoriamente é depois do usuário, mas eu acredito que deu para passar a ideia para vocês de como seria caso eu quisesse representar em cadeia. Ou seja, que as ações do bibliotecário teriam que acontecer após a ação do usuário. Tá? Então eu posso representar daquela outra forma? Pode. Agora o que vai acontecer? Quem estiver lendo, quem estiver vendo aquilo ali, pode pensar que somente pode fazer as ações do bibliotecário obrigatoriamente só depois do leitor, e não é bem assim. A gente sabe que o leitor pode consultar a lista mesmo que ninguém tenha feito ainda nenhuma sugestão. Tá? E aí nesse caso eu separaria. O chato de quando separa agora é que eu fico com dois diagramas, um para cada um deles. E agora, o que eu posso fazer? Minha sugestão, quando criado na documentação, cria um diagrama, e aí você coloca lá, né, diagrama de atividades representando as sugestões, né, gestão de sugestões pelo leitor, e a outra do bibliotecário, e deixa eles juntos, tá certo? Se impresso, juntos fisicamente, se no computador, juntos na pasta, de alguma forma hierárquica que eles fiquem próximos, tal que quem vê perceba que eles têm uma relação, tá? Que realmente há uma relação entre esses dois aqui. Um é o início da atividade, vamos dizer, e o outro é a conclusão, né? Porque o bibliotecário ele vai aprovar, ele vai fazer a consulta de preço a partir daquilo que o leitor solicitar, tá certo? Então tem essas duas formas de apresentar. Isso aqui seria um diagrama de atividades e aqui outro. Eu teria que separar, né? Cortaria aqui no meio, cada um é um diagrama separado, tá? Bom, aqui está um outro exemplo de diagrama de atividades para um software. Nesse caso aqui, é o diagrama de atividades que eu desenvolvi para a minha dissertação de mestrado. Por isso que ele é assim grande. Calma, não se assuste. Não precisa que todo diagrama de atividades seja desse tamanho. Pelo contrário. Se você cria um diagrama de atividades para cada caso de uso, você vai ter aí 3, 4, de repente 8 passos. E aí você vai ter então 3, 4, 8 caixinhas dessas aí. Né? Não desse jeito aqui, que aqui eu já até perdi a conta, nem lembro mais quantos tem. Só de nós de decisão, tenho 2 nós de decisão aqui, aliás, 3 com esse aqui, onde eu segui a ideia de fluxograma e escrevi dentro para ficar mais claro do que se tratava. Tenho 3 nós de decisão, usei 2 forks e 2 joins, tá certo? E tenho 3 swim lanes, uma para representar o professor, uma para representar o estudante e outra para representar o sistema. Como assim? Por que o sistema? É que no caso do sistema, algumas atividades desse diagrama acontecem disparadas pelo próprio sistema em um dado horário. Ou seja, não depende de uma ação de um usuário, não depende de uma ação do administrador. O próprio sistema, quando dá 0 horas, 3 horas da manhã, ou seja, diariamente, ele faria alguns cálculos em cima de tudo que aconteceu de atualização naquele dia. Tá certo? Então, por isso que eu preferi representar também aquilo que o sistema iria fazer sozinho, sem que ninguém disparasse. Tá? É um diagrama de atividades que representa todos os passos da criação, execução e avaliação final de um projeto educativo. Na minha proposta de mestrado, eu apresentei a ideia de utilizar um software que gerenciasse os projetos que fossem criados seguindo a ideia da aprendizagem baseada em projetos. Tá?
E aí está aqui a representação. Começaria com o professor criando o projeto, definindo as tarefas, e aí veja que eu coloquei aqui uma anotação, é para dizer que os estudantes também participam da definição, então a responsabilidade da tarefa é do professor, mas os estudantes também participam, né? Depois que ele define as tarefas, divide-se aqui, ó, entre o que cada um deles vai fazer. O professor vai monitorar as equipes a partir do quadro dele, do painel, do dashboard do professor. Os alunos vão ter um quadro de tarefas, né, as equipes, um task board, e o sistema vai estar diariamente atualizando as métricas de cada um dos grupos, para que o professor saiba quanto de atividades cada grupo avançou, quantas dúvidas eles lançaram, quanto eles estão interagindo, então a gente tentava ter métricas também para interação, etc. E aí vai descendo, tá certo? Isso aqui está no meu slide, quem quiser pode olhar, está também na minha dissertação, quem quiser pode olhar no meu site também, quem ficar curioso, tá aí, pode me perguntar quando quiser. Bom, mas é isso, eu só queria mostrar aqui rapidinho para vocês terem uma noção. Esse diagrama aqui de atividades, ele cuida de um único caso de uso? Não, pelo contrário. O criar projetos sozinho já é um caso de uso e um caso de uso bem grande. Definir as tarefas junto com os alunos, isso aqui já é fora do sistema. Então, isso aqui não seria um caso de uso, é um passo que eles fazem no papel. Cada um define entre si. Tá? O visualizar o dashboard, tá? Isso aqui já é outro caso de uso do professor. Bem como o VTaskBoard, né, que vai listar as tarefas e tudo mais, é um caso de uso dos alunos, das equipes. Atualizar as métricas de grupo, outro caso de uso. Então, veja que, na verdade, esse diagrama de atividades ele envolve várias ações, vários casos de uso, várias funcionalidades do sistema, com o intuito de gerir desde a criação até passando pela execução até a avaliação do projeto. Não só a avaliação para dar nota para o aluno, não. A avaliação no sentido de perceber qual foi a receptividade desse projeto pelos alunos. Eles gostaram desse projeto? Foi interessante para eles? Então veja que aqui embaixo tem, discutir resultados, que é responsabilidade do professor, mas que os alunos obviamente participam para discutir os resultados alcançados por meio do projeto. Tanto o professor quanto os alunos enviam as opiniões. O sistema então vai atualizar as métricas do projeto para definir quanto que a nota que os alunos e os professores deram, etc. Todo mundo então, né, o professor passa a ver, o professor passa a ver as opiniões emitidas pelos alunos de forma anônima, não mostra quem enviou o que, mas ele vai ver tanto a nota quanto os comentários, tá? E aí ele pode encerrar o projeto, tá? E aí, claro, eu só falei um pouquinho do início e do fim, mas vocês podem ver aqui que tem um bocado de passo a passo aí. Bom, agora, como sempre é com vocês, eu vou deixar aqui uma atividade em grupo. Quem está fazendo a disciplina comigo, vai fazer com o seu grupo. Quem não está fazendo, quem está estudando pela internet, pode fazer sozinho, tá certo? Ou com algum outro colega que tenha interesse que esteja estudando também. Peço que cada grupo deve agora desenhar o diagrama de atividades para 2 casos de uso de seu sistema. Então, escolher 2 casos de uso, tá certo? Pode ser um diagrama de atividades que englobe os dois, pode se houver uma correlação forte, é que você pode fazer. Mas o ideal aqui é que seja um diagrama de atividades para cada caso de uso, e escolha um caso de usos complexos, tá certo? Porque vão ter mais passos. Se você pegar um caso de uso curto, como por exemplo, efetuar login, é muito curto efetuar login, né? O usuário preenche os dados, o sistema vai tentar validar, se os dados forem válidos, segue informando que conseguiu, se não, retorna com mensagem, né? Vai dar uma mensagem e retornar para o passo do usuário preencher a informação, e praticamente acabou. Então, escolham casos de uso mais complexos, que envolvam 5, 7, 8 passos, tá? Até porque o intuito de um diagrama de atividades não é representar aquilo que é tão fácil que eu não preciso representar no papel, não. É representar justamente aquilo que é mais complexo, para que eu possa conversar com a equipe, para que eu possa conversar com o cliente, para que eu possa tirar minhas dúvidas, tá bom? É isso e até a próxima.